Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm acompanhado aqui os nossos estudos bíblicos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui de estudo bíblico e que a sua vida seja edificada nesse momento pela palavra do Senhor, por tudo aquilo que nós vamos meditar. Nós vamos continuar aqui no nosso tema despertamento espiritual e hoje eu gostaria de trabalhar a respeito do paradoxo cristão. Nós vamos meditar rapidamente sobre como a Bíblia nos ensina que o cristão ele vive de uma forma diferente do ser humano. Mas para começar então vamos entender o que significa paradoxo. Não é uma palavra que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Então paradoxo é uma situação que contradiz a intuição comum. Então sabe aquele pensamento comum que todo mundo pensa? Quando vem um pensamento diferente, é um paradoxo, ou seja, é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Então nós vamos entender que a Bíblia fala muito sobre isso, de que a vida do cristão deve necessariamente ser diferente da vida de todas as outras pessoas, de quem não é cristão, de quem é um ser humano, comum, que não foi lavado então pelo sangue do Senhor Jesus, que não se converteu, que não nasceu de novo. Se nós nascemos de novo, se nós temos uma nova vida, nós devemos viver essa vida diferente. Para começar, eu gostaria de meditar num texto de João 12, 24 e 25, que diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. É muito interessante esse versículo aqui, que ele já explica esse paradoxo, Jesus nos mostra, é tão estranha essa ideia que eu estou trazendo para vocês, mas ela já está presente na natureza. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ser sempre um grãozinho de trigo ali. Mas se ele morre, ele se torna algo maior, Então ele vai dar muito fruto, ele vai se desenvolver. Então, o grãozinho de trigo precisou morrer para poder gerar fruto. Aí Jesus fala sobre ele também, Que ele, na verdade, quando ele diz isso, ele mostra que está chegando a hora dele ir para a cruz, dele morrer e ser glorificado. Então ele fala que era necessário que ele morresse. Era o oposto do pensamento e do desejo de todas as demais pessoas. Mas ele fala que é necessário, então, era necessário que ele morresse, que ele fosse ali para a cruz. E ele mostra também que, da mesma forma que o grãozinho de trigo morre, que ele morre, é necessário que os seus seguidores também morram, para que possam viver. Olha que contradição, É necessário morrer para viver. Aí ele fala, quem ama a sua vida, vai perder a sua vida. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, vai então encontrar a vida eterna. Então, a vida cristã ela é cheia desses paradoxos, que quando nós queremos viver o cristianismo com a mesma mentalidade que tínhamos antes, nós vamos viver ele da maneira errada. Não foi para isso que Deus nos salvou. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para quem está perecendo, para quem está lá no mundo, para quem está caminhando para o inferno, para a morte eterna, a mensagem da cruz é loucura, porque ela fala que nós devemos nos submeter, nos entregar, nos rebaixar, nos ver como pobres, até como Jesus fala lá no Sermão do Monte, que devemos ser pobres de espírito, reconhecer diante de Deus que não temos nada para apresentar para Ele. E isso então é o poder de Deus para a nossa vida, porque enquanto estivermos sendo orgulhosos, prepotentes, achando que pelas nossas próprias forças teremos condições de viver como Deus quer que vivamos, nós estaremos vivendo de uma forma errada. Se nós entendermos que o cristianismo é apenas para ser um anexo na nossa vida, eu continuo vivendo da maneira como eu quero,
e o cristianismo vem apenas para somar, para me fazer mais feliz, eu estou vivendo da maneira errada. Eu nem entendi o que é o cristianismo. E muito provavelmente essas pessoas que vivem assim, e que são muitas, eu arrisco dizer que muito provavelmente nem foram alcançadas pela graça de Deus, pois não entenderam o que é o Evangelho. O Evangelho, ele vem para nos converter, para nos fazer mudar de rumo. Estamos indo aqui para a direita, fazemos a volta e vamos para o outro lado. É um giro de 180 graus para ir no caminho oposto. Então precisamos entender isso. Isso é necessário para a compreensão do Evangelho, que entendamos que a nossa vida ela deve necessariamente ser diferente da vida do mundo, né? De todos aqueles que não são salvos por Jesus, de todos aqueles que não servem a Cristo. Ela deve ser diferente do meu antigo eu. Se eu digo que aceitei a Cristo, que eu me converti, mas continuo vivendo da mesma forma, eu não me converti em coisa nenhuma. Né? Não mudei de vida, eu não nasci de novo. Não é isso. Para completar o nosso estudo aqui, hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu quero ler um pedaço do livro de A.W. Tozer, que ele vai falar sobre o cristão incrível, né? Ele vai mostrar esse paradoxo, e eu acho assim um texto muito bonito, muito lindo, que eu quis trazer ele aqui na íntegra. Então eu vou ler esse texto e eu peço que você acompanhe aí com o texto aí na tela. O esforço feito atualmente por tantos líderes religiosos para harmonizar o cristianismo com a ciência, a filosofia e tudo que é natural e razoável não passa, a meu ver, de uma falha em entender o cristianismo e, julgando pelo que ouvi e li, falha também em compreender a ciência e a filosofia. No âmago do sistema cristão encontra-se a cruz de Cristo com seu paradoxo divino. O poder do cristianismo se encontra em seu repúdio ao comportamento dos homens decaídos e não em sua aceitação do mesmo. A verdade da cruz se revela em suas contradições. O testemunho da igreja é mais eficaz quando declara em lugar de explicar, pois o evangelho é dirigido à fé, não à razão. O que pode ser provado não exige fé para a sua aceitação. A fé repousa sobre o caráter de Deus e não sobre as demonstrações de laboratório ou lógicas. A cruz se destaca em franca oposição ao homem natural. Sua filosofia se opõe aos processos da mente não regenerada. Foi com essa ideia em foco que Paulo afirmou com toda franqueza que a cruz é loucura para os que perecem. A tentativa de encontrar um ponto comum entre a mensagem da cruz e o raciocínio do homem decaído é tentar o impossível. E se persistirmos, o resultado será uma lógica prejudicada, uma cruz sem significado e um cristianismo despido de poder. Vamos agora sair da teoria e observar simplesmente o verdadeiro discípulo enquanto pratica os ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos. Note as contradições. O cristão acredita estar morto em Cristo, mas encontra-se mais vivo do que nunca e espera viver realmente para sempre. Ele anda na terra, embora sentado no céu, e apesar de ter nascido nesse mundo, depois de sua conversão, descobre que este não é o seu lar. Como o curiango, que no ar é a essência da graça e formosura, mas no chão mostra-se desajeitado e feio, o cristão também se destaca nos lugares celestiais, mas não se entrosa muito bem na sociedade em que nasceu. O cristão logo aprende que, se quiser alcançar vitória como um filho do céu entre os homens da terra, não deve seguir os padrões adotados comumente pela humanidade, mas exatamente o sentido oposto. Para salvar-se, corre perigo, perde a vida a fim de ganhá-la, e existe a possibilidade de perdê-la se tentar conservá-la. Ele desce para subir. Se recusa a descer é porque já está embaixo, mas quando começa a descer, está subindo. É mais forte quando está mais fraco, e mais fraco quando se sente forte. Embora pobre, tem poder para tornar ricos a outros, mas quando se enriquece, sua capacidade de enriquecer outros se esvai. Ele tem mais quando mais dá, e tem menos quando possui mais. Ele pode estar, e no geral está, no alto, quanto mais humilde se sente, e tem menos pecado quanto mais se torna consciente do pecado.
É mais sábio quando reconhece que nada sabe e tem pouco conhecimento quando adquire grande cultura. Algumas vezes faz muito quando nada faz e avança rápido ao manter-se parado. Consegue alegrar-se nas dificuldades e manter animado o coração mesmo na tristeza. O caráter paradoxal do cristão revela-se constantemente. Por exemplo, ele crê que está salvo agora, mas não obstante, espera ser salvo mais tarde e aguarda alegremente a salvação futura. Ele teme a Deus, mas não tem medo dele. Sente-se dominado e perdido na presença de Deus. Todavia, não há lugar em que tanto deseje estar como nessa presença. Ele sabe que foi purificado de suas faltas, mas sente-se penosamente cônscio de que nada de bom habita em sua carne. Ele ama, acima de tudo, alguém a quem jamais viu, e embora seja ele mesmo pobre e miserável, conversa familiarmente com aquele que é o Rei de todos os reis e Senhor dos senhores, não percebendo qualquer incongruência nisso. Sente que de si mesmo é menos que nada, entretanto, crê firmemente ser a menina dos olhos de Deus e que por sua causa o Filho Eterno se fez carne e morreu na cruz vergonhosa. O cristão é um cidadão do céu, mostrando-se leal a essa cidadania sagrada. Ele pode, porém, amar seu país nesse mundo com tal intensidade de devoção comparável àquela que levou John Knox a orar: ó Deus, dá-me a Escócia ou morrerei. Com entusiasmo, aguarda entrar naquele mundo brilhante lá de cima, mas não tem pressa de deixar essa terra e mostra-se perfeitamente disposto a esperar o chamado de seu Pai Celestial. Sente-se também incapaz de compreender porque o incrédulo deva condená-lo por isso. Tudo lhe parece tão natural e correto dentro das circunstâncias que não vê qualquer inconsistência nisso. O cristão que leva a cruz é, além de tudo, um pessimista confirmado e um otimista que não pode ser igualado por ninguém mais nesse mundo. Quando olha para a cruz é um pessimista, pois sabe que o mesmo juízo que caiu sobre o Senhor da Glória condena nesse ato único toda a natureza e todo o mundo dos homens. Ele rejeita qualquer esperança humana fora de Cristo, pois sabe que o mais nobre esforço do homem não passa de pó edificado sobre pó. Todavia, o seu otimismo é calmo e repousante. Se a cruz condena o mundo, a ressurreição de Cristo garante o triunfo final do bem em todo o universo. Através de Cristo, tudo acabará bem e o cristão aguarda a consumação. Cristão incrível. É muito bonito, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado. Hoje foi um estudo assim bem rápido, mas muito importante para nós entendermos que a nossa vida não deve ser igual à de todas as demais pessoas. Não devemos tentar conciliar as vontades mundanas com a vontade de Deus. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo, ao pecado, a nós mesmos. Se servimos a Deus, a nossa vida é completamente dele e vivemos apenas para ele. Que você possa prestar atenção sobre isso na sua vida. Se a sua vida tem esses traços, dessa diferença, que você age dessa forma, você morre aqui para a sua própria vida, para os seus gostos, mas está vivendo para Deus e está caminhando para a vida eterna, e que você possa enxergar então esse paradoxo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui no domingo. Teremos nosso culto presencial aqui às 10 horas da manhã. Se você não puder vir aqui às 18 horas aqui no nosso canal no YouTube, e semana que vem, na quarta-feira, voltaremos com esse nosso estudo bíblico. Que Deus te abençoe.